Hoje nós vamos conversar sobre índices de ações. Você conhece isso? Você sabe o que é? Então bora lá, que são apenas 5 minutos. Os índices de ações são indicadores que medem a performance de um grupo selecionado de empresas do mercado financeiro. Eu gosto de falar que ele funciona como se fosse um grande termômetro. E você pode medir a temperatura, ou melhor, você pode medir o desempenho das ações no geral, aí no caso você vai ter o Ibovespa, ou de determinados nichos, e aí você vai ter os índices setoriais. Por exemplo, no setor de energia você tem o IEX. Mas como que funciona isso? Como os índices são elaborados? No Brasil, é a B3 que elabora e define as regras de quais empresas vão participar em quais índices. Em primeiro lugar, ela seleciona as ações que possuem algo em comum. O índice é composto por um conjunto de ações e de empresas que compartilham características em comum, como setor de atuação, tamanho ou localização. Depois, ela define a participação de cada ação no índice. As ações que compõem o índice recebem pesos diferentes, que determinam a sua influência no cálculo do índice. A ponderação pode ser feita com base no valor de mercado da empresa ou em outros critérios. Mas para que servem os índices? Qual a importância dos índices? Os índices de mercado são ferramentas essenciais para os investidores, pois permitem acompanhar o desempenho geral do mercado ou de setores específicos. Além disso, muitos fundos de investimento utilizam índices como referência, buscando replicar o seu desempenho. E o maior exemplo disso é o BOVA11, que é comercializado na nossa B3. E quais os principais índices de ações que existem no Brasil e nos Estados Unidos? No Brasil, o principal índice é o Ibovespa, composto pelas ações mais negociadas no mercado brasileiro. Já nos Estados Unidos, os dois principais índices são o S&P 500, que é um índice que acompanha as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, e o Dow Jones, que é um índice que acompanha as 30 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. Mas como que os índices podem te ajudar no dia a dia? Eu vou te falar que eles podem te ajudar de duas formas. E a primeira é te ajudando a identificar qual que é a tendência do mercado, qual que é a tendência daquele setor que você está olhando em específico. Se a tendência é de alta ou é de baixa, no curto, no médio e no longo prazo. E é por isso que todo mundo dá uma olhadinha no Ibov, né? Para a gente conseguir entender para que lado que o mercado está indo como um todo. Mas eu gosto muito de utilizar, por exemplo, os índices também para fazer comparação e para fazer uma triagem naquelas empresas que eu vou analisar ou não. Por exemplo, eu gosto muito de investir nas empresas do setor elétrico. E por quê? Porque são empresas mais perenes que têm uma receita recorrente, são empresas mais estáveis. Então imagina que eu olhei lá no home broker lá e vi que a ação da Light está num preço legal. O que eu faço? Eu pego a ação da Light e faço uma comparação com o índice do setor, que no caso é o IEX, né, o índice de energia elétrica. E aí eu dou aquela olhada e vejo se a ação da Light, por exemplo, está andando junto com o índice. Se estiver andando muito longe, muito separado, se a distorção estiver muito grande, eu nem perco tempo em analisar aquela empresa. É sinal que tem alguma coisa ali. Então, o que acontece? Eu utilizo essa possibilidade de comparar o preço da ação com o índice como condição para prosseguir na análise da ação, para não perder tempo, ok?